Esse é o programa de saúde começando e você já percebeu que a gente precisa de planejamento se quiser chegar até o final da vida da melhor forma possível. Pois é, não é sempre fácil, mas é possível. E antes de entrar de cabeça no assunto, eu quero convidar você para refletir comigo num versículo da Bíblia. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte, um verso muito conhecido, mas muito importante. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando a gente pauta a nossa vida por esse filtro, a gente percebe que a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Tudo aquilo que a gente faz, a Bíblia está sendo até específica, né? O comer, o beber ou qualquer outra coisa, os relacionamentos, a profissão que você escolhe, o estilo de vida que você leva, precisa ser um estilo que agrade a Deus. Eu espero que você consiga fazer isso hoje, amanhã é outra história, mas foca no hoje. E você já parou para pensar no seu futuro? Será que você está se planejando, mesmo que você ainda não tenha chegado lá, para esse momento, o momento da terceira idade, o momento da velhice, que pode sim ser um bom momento, a despeito de algumas perdas que a gente vem a ter? Bom, esse é o assunto do Vida e Saúde de hoje. Doutora Ellen Lessa está aqui com a gente. Obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço. E eu queria tentar entender como é que a gente pode se planejar para esse momento da vida, que é um momento que pode durar vários bons anos, né, doutora? E o ideal é que dure, né? Uhum. A gente tem que ser proativo. A gente tem que olhar lá no futuro, abrir um leque de possibilidades de tudo que pode acontecer e se planejando, se organizando caso aconteça. É interessante que o brasileiro não tem aquele hábito de organizar, de pensar lá na frente. A gente meio que vive para apagar o incêndio do hoje e amanhã, como eu até falei aqui no começo, né? A gente foca muito no hoje e acaba não fazendo planos a médio e longo prazo. Na questão velhice, isso pode ser um problema. Sim, porque muita coisa pode ser prevenida enquanto ainda não surgiu, né? Depois que a gente já começa a ter um outro sintoma ou lidar com as consequências, é muito mais trabalhoso do que a prevenção. E a gente pode, até financeiramente, ficar comprometido lá na frente por uma economia que não foi tão economia assim. Entendi. Seguinte, existem alguns recursos que a gente pode utilizar durante a vida toda, mas que a gente normalmente não costuma dar tanto valor. A doutora Ellen vai explicar um pouquinho para a gente como alguns hábitos do nosso dia a dia interferem diretamente na nossa qualidade de vida nos anos da velhice, né, doutora? Exatamente. Acho que a gente podia até mostrar aqui... eu queria mostrar aqui os 8 remédios, 8 recursos. Tem gente que chama de 8 dimensões da saúde, vários nomes, mas a mesma coisa. É importante a gente pensar neles antes de chegar na velhice também. Importantíssimo. A gente precisa instituir até mesmo nas crianças como hábitos, porque o hábito não é de um dia para o outro que a gente forma. Então, desde as crianças e continuar na velhice. Mas se você ainda não começou, pode começar agora, independente da idade, você pode ter benefícios imediatos, a médio e a longo prazo também. Eu queria começar falando, por exemplo, da luz solar, que é um problema que tem afetado não só os idosos, mas mais eles, porque é por causa da perda de cálcio. Fala pra gente como é que deve ser a exposição solar de uma pessoa mais velha ou que quer chegar bem na velhice. Sim, antigamente, a exposição solar era um pouco maior na nossa vida, né? Hoje em dia a gente fica muito em 4 paredes, as atividades, o trabalho é um pouco diferente e a gente acaba não tendo esse hábito, mas é um hábito muito saudável. A gente só tem que tomar alguns cuidados, né? A exposição solar é importante porque quando os raios incidem na nossa pele, o próprio corpo produz a vitamina D. E ela atua em várias funções do organismo, desde a imunidade até a fixação e absorção do cálcio. Então, mesmo que você se alimente com várias fontes ricas em cálcio, se não houver um bom nível de vitamina D, ela não vai ser absorvida, o cálcio não vai ser absorvido no intestino, olha que interessante, não vai circular e não vai fixar nos ossos. E a gente sabe que é importantíssimo para a terceira idade por causa das quedas, né? Do enfraquecimento natural. O risco, a deficiência de vitamina D está associada a várias doenças, inclusive a osteoporose. Pode falar, doutora. O único cuidado é em relação
tem alguns cuidados para a gente produzir de forma eficaz a vitamina D. Então, a gente precisa de uns 20 a 30 minutinhos. Quanto mais clara é a pele, maior esse tempo. Tá. Quando a gente sabe que já começou a produzir, quando você aperta um pouquinho a pele, ela já está começando a ficar vermelhinha, mas não está queimada ainda. Tá. E a gente orienta, principalmente para as pessoas idosas, que às vezes na infância já tiveram uma longa exposição solar, que favorece o surgimento de câncer de pele, proteger o rosto, os braços, aqui a região do colo, que são cronicamente expostas. Ok. E reservar para a exposição solar intencional, barriga, costas, coxa, que são as partes mais escondidas no dia a dia. Talvez um outro recurso, uma dimensão de saúde super importante, já de ser pensado e prevenido durante a fase adulta, seria a atividade física. Na verdade, durante toda a vida, né? Desde criança. Vamos falar dos benefícios da atividade física ou da atuação dela na velhice. A atividade física, ela é essencial. Ela é como uma poupança para a gente poder colher os frutos, tanto agora quanto no futuro. Opa, falou em economia, falou em dinheiro, presta atenção aqui. Os nossos músculos, eles são responsáveis por manter a nossa postura e são eles que vão fortalecer os ossos. Por quê? O nosso osso pesa, é um tecido pesado para o corpo. Então, a gente não forma o osso quando não precisa. Senão a gente ficaria muito pesado para carregar e tudo mais. O que acontece? Quando a gente faz a atividade física, a gente está trabalhando o músculo e o músculo, ao tracionar, ao puxar os ossos, ele sinaliza para o corpo, olha, mantenha o cálcio aí, eu estou precisando de você, você não é um tecido inútil para mim. Então... Está dando valor àquilo que está circulando ali. E está forçando a qualidade óssea. Que legal. Além disso, o exercício físico, ao fortalecer, ao dar capacidade motora, é o que te faz conseguir coisas muito simples, como sentar e levantar de uma cadeira, que daqui a uns anos pode ser um obstáculo como a privada, você precisar de ajuda de alguém para tomar banho, para sentar e levantar do sanitário, sentar e levantar da cama, tropeçar, mas não cair. Às vezes até evitar quedas, mas sofrer uma queda e não chegar a ter fraturas. Tudo isso, gente, com exercício físico, somado à exposição à luz solar também. Sim, tudo se combina, tudo se integra. Vamos falar um pouquinho sobre a água, que talvez seja um grande desafio também na terceira idade, mas que se eu tiver feito um bom hábito anteriormente, talvez eu me saia melhor. O que acontece muitas vezes, né? O idoso, por algumas particularidades do organismo, ele não sente sede. Então, se eu não sinto sede, eu não estou precisando de água. Só que isso pode ser uma armadilha do envelhecimento. Mesmo sem a sede, nós precisamos tomar uma quantidade de líquidos, preferencialmente água, durante o dia. Por quê? Isso auxilia a filtração do sangue, que acontece nos rins, ajuda a circulação do fluido sanguíneo como um todo. E muitos idosos têm alguns problemas como tontura, que pode ser por desidratação, falta de líquido. Podem também ter a boca seca, olho seco, problemas de rins, problemas circulatórios, tudo isso facilmente resolvido por uma ingestão adequada de água. Não tem uma regrinha muito certa, porque às vezes uma doença de coração, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, limita essa quantidade, mas aí cada especialista vai conseguir passar. O que eu costumo dar de ideia para os familiares que cuidam e para o próprio idoso é usar o relógio como auxílio para a água. Então, pega a quantidade total que você precisa ingerir de água no dia, divide metade pela manhã e metade à tarde. Evita muita água à noite, senão fica levantando muitas vezes para urinar. Vai atrapalhar o risco de queda, atrapalha o sono. Então, dividir, por exemplo, 2 garrafinhas de manhã, manhã 1, manhã 2. A hora que você for almoçar, tem que olhar para as garrafinhas, já tem que estar vazias. E tarde 1, tarde 2. A hora que for jantar ou um lanche no final da tarde, tem que olhar para as garrafinhas e tem que estar vazias de novo. Gente, dica prática para mim e para você também. Vamos falar do repouso, já que você mencionou aqui, doutora Ellen. O repouso também acaba sendo modificado muito durante a terceira idade. Que hábitos será que a gente pode cultivar durante toda a nossa vida que vão melhorar a qualidade do nosso sono e também do descanso? O sono na nossa rotina atual, ele acaba sendo negligenciado.
né? A nossa rotina, correria, luzes acesas até mais tarde da noite, então o nosso ritmo, ele tende a mudar. Só que o sono, ele precisa ser priorizado e preservado. A gente tem que colocar um horário-alvo para ir dormir, respeitando, em geral, o horário que você sente o sono, se não for alguma coisa muito alterada. E o sono do idoso, ele pode ser prejudicado pelo ronco. Então, muitas pessoas falam que é normal roncar, né? Tem roncos que realmente não refletem doença, mas precisa ser avaliado. Então, o fato de roncar não é natural da velhice, precisa ser investigado porque interfere e traz risco de maiores doenças. Outras coisas como alguns problemas circulatórios que acumulam o líquido nas pernas durante o dia, quando a gente deita à noite, o líquido volta a ser reabsorvido, enche a bexiga e tem que ir muitas vezes ao banheiro. Às vezes, algum exercício circulatório, de tonificação da panturrilha, da circulação, ajuda a evitar esse problema. E também a própria insônia, né? Muitas vezes a gente negligencia o sono na fase adulta e, às vezes, pela própria velhice, algumas alterações próprias do sono do idoso reduzem o tempo de sono. Então, até dorme mais cedo, tem dificuldade de algumas atividades sociais mais tarde e acorda muito cedo. Tá. Então, a gente tem maneiras de conciliar isso com a rotina do dia a dia e também adequar o tempo de sono. Se você dorme um pouco menos ao longo da idade, mas acorda disposto, tudo bem, esse é o tempo do seu corpo. Agora, se você acorda cansado... E fica querendo cochilar durante o dia. Cochilos durante o dia que também vão atrapalhar o sono à noite, aí já é um hábito que precisa ser modificado. É possível mudar. É possível mudar. Disciplina e se encher de atividades, atividade física, natureza, ar puro. Quanto mais atividades, socialização durante o dia, mais cansadinho você vai estar à noite, melhor vai ser o sono. Davi disse em algum lugar da Bíblia, lá em Salmos, que a gente, quando vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais teimoso. Alguns hábitos que a gente tinha parece que ficam mais acentuados e a gente tende a não ser muito temperante. Queria falar um pouquinho sobre isso, a prática desse hábito, o equilíbrio durante toda a vida. Eu gostaria de ressaltar o equilíbrio para os exageros, mas também para a inatividade. Ótimo. Às vezes a gente precisa colocar num papel, olha, quanto eu estou fazendo de atividade física durante a semana? Eu estou me expondo ao sol? Quantos dias da semana? Quanto tempo eu tenho dormido? Eu gosto de fazer, você em casa pode fazer esse teste com a gente. Anota num papelzinho, na forma de um círculo, todos esses 8 pontos. E no centro você coloca uma bolinha. E você vai fazendo uma risca onde você está. Será que eu estou precisando melhorar a parte da alimentação? Ah, não, eu sou uma pessoa muito saudável, minha alimentação é equilibrada, super natural, integral, mas eu não faço atividade física. Minha vida está tão corrida que eu não tenho tido tempo para meditação, para reflexão, para socialização. Eu realmente não tenho bebido tanta água quanto eu deveria. Então, a temperança, ela ajuda a gente a se situar e tomar algumas atitudes. Muito legais. Agora, a gente comentou brevemente aqui sobre todos os 8 recursos naturais que você pode usar durante toda a sua vida, mas que vão refletir de maneira muito mais positiva se você tiver praticado no final da vida. Mas eu queria comentar agora, doutora, algumas situações, porque as pessoas mais velhas enfrentam, sobreviveram, né? Vieram de tempos passados, viveram uma vida maravilhosa, mas eles têm que se adaptar à realidade do hoje, com os netos, com a tecnologia, com o vai e vem, com as comunicações. E existem algumas situações que acabam trazendo risco. Sim. De mobilidade, por exemplo. Eu quero mostrar para você aí, olha, vamos acompanhar junto para você ver se essa situação é corriqueira aí na sua cidade e no seu bairro. Olha aí, a gente tem uma calçada muito estreitinha com... Olha aí, com um problema, irregularidade, o poste no meio da calçada foi uma cena anterior. Olhando todo o tempo para ver se não está vindo carro. Difícil. Complicado. E é muito frequente.
Você viu que eles atravessaram a rua muito rapidinho. Se não tiver aquela agilidade, se não tiver bem afiado com atividade física, já vai perder a vontade de sair. E isso muitas vezes acontece. E eles ainda estavam em dois, né? Um fortalece o outro, um protege o outro. Olha a dica aí para você, então. Socializar é importante. Companhia. Companheirismo. Olha só. Para você não tropeçar e não cair numa calçada, você tem que ter uma boa visão, uma boa audição para ouvir se está vindo algum carro, algum perigo. Tem que ter equilíbrio e tem que ter força, né? Eles precisavam ali subir um degrau. Se você não tiver força na musculatura da perna, você pode voltar para casa cheio de dor, por exemplo. Pessoa mais velha ainda dá para fazer musculação, por exemplo? Sim, sim. Olha, legal. O especialista vai te indicar. Bom, próxima situação. Como é que faz para fazer as atividades de casa? Pendurar um tapete, um edredom, olha aqui. Agora, uma frio, coberta, né? no varal alto. Olha que dificuldade. Esse varal tá muito alto mesmo. E tá pesado o edredom. Sim. É muito importante, essa situação é muito corriqueira. Alguns pontos que a gente orienta é mudar, reduzir a altura do varal, adaptar. Esse movimento aqui, acima da altura dos ombros, favorece muito lesão do ombro para quem não está preparado, principalmente pegando um peso não habitual. Então, orientação, adapte a altura dos varais do ombro para baixo. Então, pode ser aqui na altura do quadril, mas pode ser também no máximo aqui no ombro. Passou disso, já está tendo risco de lesão e cair. Às vezes a pessoa vai fazer um impulso para pôr o varal e cai para trás. Nossa, verdade. A cabeça, tem sérias consequências. Vamos minimizar os riscos. Vamos ver a terceira situação. É isso mesmo. Olha só. Falando em prudência. A limpeza da casa. Realmente a mulherada, a gente gosta, né, gente, de um enfeite na casa. Olha só, tirando teia de aranha lá em cima. Tem gente que sobe na cadeira, sobe na escada. Eles são muito caprichosos, né? Um ajudando o outro, mas realmente a mesma coisa. Os objetos que você mais usa, coloque abaixo do nível do ombro. Ok. Nem muito baixo, para não ter que ficar agachando toda hora. Às vezes o joelho não está musculatura não está tão fortalecida, o joelho pode ter algum tipo de dor, mas colocar entre o quadril e o ombro é uma ótima altura. Quanta dica legal para você, para se adaptar a essa nova fase da sua vida. A gente quer que você viva sem lesões, sem problemas, por bastante tempo ainda. Vamos ver a dificuldade agora para se locomover. Fora de casa. Utilizando o ônibus, que é o transporte que a gente mais precisa. Vamos dar uma olhada. De novo, olha, a visão, tem que enxergar. Olha a altura do degrau, tá acima do joelho dela. Fazer sempre uso do corrimão, importantíssimo. Sinalizar para o motorista, eu tenho dificuldade, por favor, tenha paciência comigo, me espere. Me espera, sim. Não se apressar. A gente vê que às vezes o idoso corre para atender o telefone, a campainha e acaba se atropelando. Então, acaba tropeçando. Às vezes as coisas não são tão urgentes assim. Faça com calma, primeiro a sua segurança. E deixa o mundo que te espere, viu? Ele vai te esperar. Bom, a última situação são situações em que a gente se mete a fazer coisas corriqueiras do dia a dia também, mas que são arriscadérrimas. Olha isso. Olha a arte. Ele tá pegando uma vassoura, subiu numa escada super alta, ele tá subindo no telhado, provavelmente mais de 2,5 metros, e pintando... Com peso. Olha o equilíbrio, o desafio pro equilíbrio. Eu fiquei sabendo que ele pinta o telhado, o Murilão avisou a gente aqui, que ele pinta a cada 2 meses. Olha o pique, caprichoso, gente. Muito caprichoso. Mas realmente, querendo ou não, ele é um idoso ativo, parabéns por isso, mas precisa ser feito com segurança. Essa é uma situação de muito risco. Ele está a uma altura elevada, tendo que carregar peso. No mínimo, fazer supervisionado. Tá. Não fazer sozinho, porque até a prestação do socorro tem que ser muito rápida se acontecer alguma coisa. E ali tinha muitos riscos. Não dá para abusar não, gente. Doutora Ellen, quero agradecer a sua participação muito aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. É muito bom quando você vem e fala pra gente algumas dicas, algumas coisas que a gente já vive até em casa, mas não se atentou. Poxa, preciso prestar atenção nisso para evitar problemas. A gente vai fazer uma rápida pausa. Na verdade, pausa não. Vamos chamar agora o Informa para mostrar para você que dá para fazer exercício para trabalhar o tríceps. Olá, pessoal do Vida e Saúde.
Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje trabalhar o músculo do tríceps. Mulherada, fica esperta. É essa musculatura aqui, ó, o músculo do tchau, o tão famoso tchau. 2 exercícios super eficazes. Vamos nessa? Pessoal, o exercício que nós vamos fazer se chama tríceps coice. Eu vou pedir para você uma atenção especial aos seus ombros, tá? Não colocar o peso desnecessário nos seus ombros. Vamos lá? Olha só o que nós vamos fazer. Vou colocar o meu joelho embaixo do meu quadril, vou afastar um pouquinho as minhas pernas. A minha mão de apoio no chão, é esse momento que eu estou falando para você tomar cuidado, não forçar o seu ombro. Vou pegar o meu peso, não tenho peso, eu pego um saquinho de açúcar, de feijão, um exercício que te dê resistência, alguma coisa que te dê resistência. Veja lá, cotovelo bem próximo às suas costelas. Olha o exercício, porque ele se chama coice, porque eu dou praticamente um coice para trás. Recadinho aqui esperto, não é isso, não é um pêndulo, tá? Não, você para no meio do caminho. Eu vou para trás, paro no meio do caminho. Vou para trás, paro no meio do caminho. Vamos fazer 3 séries, 3 repetições de 20, tá bom? Vou trocar o lado, fazer a mesma coisa. A palma da mão embaixo do meu ombro, abdômen contraído. Cuidado com as suas costas não ficar arredondada e nem exagerado demais mandar o bumbum pro teto. Organiza, contrai. Olho pro chão, cotovelo do ladinho das costelas e vou fazer o meu exercício. Lembrando que eu paro no meio, tá? O exercício. Pronto. Esse é o nosso exercício coice. 3 séries de 20. Pensa que eu tô descansando? Tô nada. Vamos lá pro nosso próximo exercício. O que eu vou pedir para você? O nosso material agora vai ser uma cadeira. Presta atenção na sua cadeira, veja se ela está apta para aguentar o peso, tá bom? Não vai pegar qualquer material, qualquer cadeira não, ok? Vamos lá? Vamos dar sequência ao nosso exercício de tríceps. Veja lá, sentei pertinho, bem na bordinha da cadeira, as mãos do lado da sua coxa. Eu vou dar um passo à frente, vou sair da cadeira, por isso que ela tem que ser resistente. Eu vou para baixo e vou para cima. Vou para baixo e vou para cima. Presta atenção nos meus cotovelos. Presta atenção nos ombros. Ele não pode estar arcado. Eu tenho que abrir o meu peito, tá? Olha só, outra diquinha. Ficou fácil, eu tô craque. Bota calcanhares no chão, apoia os seus calcanhares no chão. Pronto, ele já tá mais forte, ó. Já tô sentindo o tríceps queimar, beleza? Pessoal, a dica importante pra gente poder finalizar. Ouve, escute o seu corpo. Se você fizer esses exercícios e não se sentir confortável, pare, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício, nós vamos fazer 3 séries de 20, que é o tríceps coice, como eu mostrei para vocês. O tríceps banco, como ele é mais intenso, nós vamos fazer 3 séries de 10. Mas lembrando, sentiu desconforto, é hora de parar. Grande Patrícia Miller, obrigada, adorei as dicas, as séries que você está passando pra gente e realmente quero ver todo mundo fortinho. Eu tô fazendo em casa, viu? Comprei um pezinho também e tô fazendo e tô adorando, tô sentindo já diferença aqui, especialmente pela dorzinha. Seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui no Claramente qual a importância de socializar. Dr. César Vasconcelos vai tratar desse assunto com muita propriedade. E ainda, aqui no Vida e Saúde tem sanduíche com ovo vegetariano para você fazer e arrasar em casa. É aqui no Vida e Saúde, não sai daí não, a gente já volta.